Bom dia. Gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos os presentes. Meu nome é Yugi Silva de Oliveira e meu trabalho tem por nome, por título na verdade, Germinação em diferentes temperaturas na presença e ausência de luz de uma espécie alimentícia do gênero Solano de ocorrência na região dos cocais. Eu gostaria brevemente de dar uma explicaçãozinha em relação ao título, porque a princípio eu ia trabalhar com uma outra espécie, que no caso seria o tomatinho de roça. Porém, na minha iniciação científica, não consegui achar sementes a tempo para dar início ao projeto. Então, eu tive que optar por outra semente, que no caso foi a da espécie de Solano licopérsico, variedade cajá. Os autores do trabalho começam por mim, quem vos apresento, Yugi Silva de Oliveira, Elias Ferreira da Silva, Carlos Alexandre Evangelista dos Santos, Maria Doroteia Marçal da Silva e Giovana Lopes da Silva. O instituto responsável e também em que o experimento foi conduzido, o projeto foi conduzido, foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó. Os assuntos abordados no dia vão ser a introdução, seguida pelo objetivo, onde eu vou apresentar o objetivo geral e específico, a metodologia, os resultados e discussão, em seguida a conclusão, depois o agradecimento e por fim as referências. O Solano licopérsico variedade cajá, ele é popularmente conhecido e difundido na região dos cocais. É utilizado como tempero em saladas. Fatores ambientais como a luz, elas vão afetar a sua germinação. E pesquisas mostram que a faixa de 20 a 30 graus favorecem o processo de germinação, enquanto temperaturas extremas e a ausência de luz prejudicam o desenvolvimento das sementes, segundo Carvalho e Nakagawa, de 2020. Partindo para a parte do objetivo, o objetivo geral foi avaliar a germinação e o crescimento inicial de Solano licopérsico com variedade cajá em diferentes temperaturas, na presença e ausência de luz. O objetivo específico foi determinar a porcentagem, o índice de velocidade e o tempo médio de germinação em diferentes temperaturas na presença e ausência de luz de Solano licopérsico variedade cajá, identificar a temperatura ótima de germinação de Solano licopérsico variedade cajá e classificar o Solano licopérsico variedade cajá quanto ao fotoblastismo. Em relação à metodologia, foram seguidas as seguintes etapas, que foi a coleta e preparo das sementes, a determinação do grau de umidade, montagem do experimento e a avaliação das sementes. Partindo para a coleta e preparo das sementes, os frutos maduros foram comprados na verdade em feiras na cidade de Codó, em produtores locais, e logo em seguida foram levadas para o Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó, para o laboratório multidisciplinar, onde foram retiradas as sementes. Depois foi retirada a mucilagem das sementes com o auxílio de uma peneira em água corrente. Logo após isso, as sementes foram postas para secar ao ar livre e depois foi feita uma desinfecção dessas sementes, onde foi utilizada uma solução de 5% de hipoclorito de sódio e essas sementes ficaram nessa solução por 5 minutos. Logo após isso, as sementes foram limpas com água destilada. Em relação à determinação do grau de umidade, foi utilizado essa fórmula, onde o PI é referente ao peso inicial, o peso do recipiente e sua tampa, mais o peso da semente úmida, o PF referente ao peso final, onde o peso do recipiente e sua tampa, mais o peso da semente seca, e T referente à tara, que é o peso do recipiente com sua tampa. Para a determinação do grau de umidade, as sementes foram colocadas em recipientes
Ao todo foram 4 repetições com 4,5 gramas dessas sementes. Essas sementes foram colocadas numa estufa, numa temperatura de 105 graus Celsius, por um tempo de 17 horas. E logo após isso, colocando os dados na fórmula, a gente obteve um grau de umidade de 8%. Em relação à montagem do experimento, as caixas de airbox foram preenchidas com água destilada. Logo em seguida foram postas camadas de papel germiteste, onde a primeira camada continha 2 papéis germitestes. Após isso, as sementes foram colocadas em cima dessa primeira camada, numa disposição de 5 por 5 para completar as 25 sementes, como mostra aí na foto. E depois foi posta mais uma camada de papel germiteste, dessa vez com um papel apenas. E após isso, as camadas, foram umedecidas com água destilada, numa proporção de 0,5 vezes o peso do papel. Para a obtenção do escuro nas sementes, nas repetições, no caso, onde as sementes ficariam na ausência de luz, no total escuro, a gente embalou as caixinhas germiteste com papel alumínio e logo em seguida a gente colocou essas caixinhas com papel alumínio em sacos pretos. Para a obtenção da temperatura, o controle da temperatura do fotoperíodo, foi utilizado essas BODs, essas incubadoras no caso do tipo BOD, e foi utilizado um fotoperíodo de 12 horas, ou seja, de 12 em 12 horas a luz acendia e apagava. Em relação à avaliação das sementes, o critério adotado para a germinação foi a emergência da raiz primária, e essa raiz primária tendo um comprimento de 0,5 centímetro. As variáveis analisadas foram a porcentagem de germinação, PG, o índice de velocidade de germinação, o IVG, conforme Maguire, de 1962, o tempo médio de germinação, o TMG, conforme Silva e Nakagawa, de 1995. Essa aqui é a fórmula utilizada para a porcentagem de germinação, onde o N é referente ao número de sementes germinadas e o T o número de sementes semeadas. Essa é a fórmula do IVG, onde o NI é referente ao número de sementes germinadas na IESA de contagem. O TI é o tempo entre o início do experimento e a IESA contagem. E em relação ao TMG, essa é a fórmula do TMG no caso, onde o NI é referente ao número de sementes germinadas na IESA contagem e TI o tempo entre o início do experimento e a IESA de contagem. Partindo para a parte dos resultados e discussão, esse primeiro quadro ele vai apresentar o resumo da análise de variância de porcentagem da germinação, índice de velocidade e o tempo médio de germinação de sementes de Solano leucopes com variedade Cajá, submetidas a diferentes temperaturas na presença e ausência de luz. Então, o CV, no caso, é referente ao coeficiente de variação e o GL é igual ao grau de liberdade. Em relação à porcentagem de germinação, esse asteriscozinho se refere aos dados que foram significativos. Esse asterisco é referente à significância. Então, em relação à temperatura, a porcentagem de germinação teve significância. Na luz, também teve significância em relação ao fotoperíodo. E em relação à interação entre a temperatura e a luz, também teve significância. Em relação ao IVG, ela teve significância na temperatura, na luz, porém, na interação entre temperatura e luz não teve significância.
No tempo médio, o TMG, em relação à temperatura, teve significância, porém, em relação ao fotoperíodo, em relação à luz, ela não teve significância. Porém, entre a interação entre temperatura e luz, obteve-se uma significância. No quadro 2, a gente tem aqui a porcentagem e o tempo médio de germinação de sementes de Solanum lycopersicum com variedade cajá submetidas a diferentes temperaturas na presença e ausência de luz. A porcentagem de germinação entre as temperaturas de 20 a 30 graus, tanto na luz quanto no escuro, elas vão ser estatisticamente parecidas. Porém, na temperatura de 35 graus, na luz, essa porcentagem de germinação que estava ali em média entre uns 95%, ela caiu para 75%. E no escuro ela teve um decaimento mais expressivo ainda, onde de 75% na luz ela caiu de 15% no escuro. Em relação ao tempo médio de germinação, das temperaturas de 20 a 30 graus, estatisticamente também foram bem parecidos, porém, tanto na luz quanto no escuro, porém na temperatura de 35 graus, esse tempo de 4 dias, ele subiu para 6 na luz, quase 7, e no escuro ele aumentou para 9. Em relação à legenda que eu esqueci de mencionar, as letras maiúsculas iguais não diferem entre si para diferentes temperaturas e as letras minúsculas iguais não diferem entre si para a presença e ausência de luz. Em relação ao quadro 3, ele vai mostrar o índice de velocidade de germinação de sementes de Solanum lycopersicum variedade cajá submetidas a diferentes temperaturas na presença e ausência de luz. Então, como mostrado na primeira tabela, o IVG não sofreu interação entre luz e escuro. Então, o IVG em relação à temperatura, das temperaturas de 20 a 30 graus, elas foram estatisticamente semelhantes, porém, na temperatura de 35 graus, ela decaiu de uma média de 5 para 0,14. E o IVG referente ao fotoperíodo, na luz ele apresentou 4,5 e no escuro ele apresentou 4,18, tendo essa pequena diferença, mas continua sendo uma diferença relevante. Então podemos concluir que as sementes de Solanum lycopersicum variedade cajá são fotoblásticas neutras, tendo sua otimização da germinação de 20 a 30 graus, uma vez que nesse intervalo de temperatura apresentou a maior porcentagem de germinação, onde 100% das sementes foram germinadas, e o menor tempo médio de germinação, que foi de 4 dias. Então constatou-se que a partir de 35 graus a germinação da semente da espécie é negativamente afetada e a ausência de luz promove a queda das variáveis de germinação nesta temperatura. Partindo para a parte do agradecimento, gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora Giovana Lopes da Silva, pelo suporte e orientação, ao IFMA Campus Codó pelo apoio acadêmico, à FAPEMA pelo financiamento da pesquisa e à minha família e amigos pelo incentivo ao longo desta jornada. Aqui temos a parte das referências. E é isso. Obrigado pela presença de todos.